Muito bem, queridos, durante esse mês, nós estamos conversando sobre um dos anseios mais profundos do coração humano, a busca para o propósito. Saber para que fomos criados, saber o motivo da nossa existência, foi algo que filósofos e grandes pensadores buscaram responder ao longo de toda a história. Por mais que a gente não tenha refletido assim como os filósofos, apesar de a gente não ter demorado muito tempo para refletir de uma forma mais intelectual sobre essa ideia de propósito, todos nós, em algum nível, desejamos encontrar ou nos encontrar como alguém útil. Nós desejamos encontrar um caminho a percorrer, um objetivo a se chegar. Nós desejamos propósitos para se viver. Fazemos os planos para a nossa família, planos na nossa carreira, nós fazemos planos para a nossa vida pessoal. E esta ação denota esse desejo de alcançarmos objetivos, que de fato nós possamos viver propósitos em todas as áreas da nossa vida que valham a pena ser vividos. As Escrituras nos ensinam e nos apresentam um direcionamento sobre esse anseio que naturalmente nós seres humanos temos, por buscar propósito. Contudo, nós vemos que as Escrituras nos mostram que essa busca por propósito não deve ser algo idealizado ou romantizado em nosso coração. Porque buscar o nosso propósito muitas vezes exige espera. E muitas vezes essa espera está acompanhada de muito sofrimento. Talvez a sua realidade hoje com relação aos propósitos de Deus para a sua vida seja de espera. E que essa espera talvez esteja acompanhada de sofrimento. Espera pelo direcionamento de Deus sobre a sua vontade, porque você ainda não tem claro na sua mente os propósitos de Deus para a sua vida. Ou uma espera porque Deus já apontou para você os seus propósitos, mas você ainda não conseguiu alcançá-los. Você não viu ainda eles se cumprirem para você poder vivenciar isso na sua vida. Talvez hoje seja um momento de espera para você diante dessa busca por propósito. E se essa é a sua realidade, esse sermão, essa mensagem é para você. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 13. E peço que os irmãos possam manter a sua Bíblia aberta enquanto nós expomos o texto, para que os irmãos possam acompanhar toda a leitura. Salmo de número 13. Amém? Todos encontraram? Salmo 13. Nós leremos todo o Salmo. Amém? Acompanhe a leitura aí comigo na sua Bíblia. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Espírito Santo de Deus, ilumina a tua palavra, para que dela nós possamos obter conhecimento, Senhor, direcionamento, e que ela possa vir no fundo do nosso coração, onde ela precisa chegar, para causar transformação, para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Fale conosco, Deus. Fale conosco por meio da sua santa palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em 1 Samuel 16, Deus envia o profeta à casa de Jessé, porque Deus haveria de escolher o novo rei de Israel. Porque Deus havia reprovado a conduta de Saul. Deus não se agradava mais da conduta de Saul como rei de Israel. Por isso, Deus envia o seu profeta Samuel para a casa de Jessé, para que lá Samuel pudesse ungir o rei escolhido por Deus. E chegando na casa de Jessé, Jessé passa os seus 7 filhos diante dele, desde do mais velho ao mais novo. E a cada filho que passava, Deus reprovava.
Por mais que os filhos fossem, nos olhos humanos, muito capazes, fortes, inteligentes, Deus reprovou o coração de cada um dos filhos de Jessé. E quando terminou os 7 primeiros filhos, Samuel, já um pouco preocupado com a sua missão, ele pergunta: Jessé, você não tem nenhum outro filho? E Jessé, como uma lembrança repentina: nossa, eu tenho mais um filho, o caçula. Ele está lá cuidando das ovelhas, ele é um pastor de ovelhas. Ele é o menor de todos. Deus pede para que Samuel chame, peça para Jessé chamar o seu filho mais novo. Então chega Davi, filho caçula de Jessé. E Deus olha o coração de Davi, e é Davi que Deus escolhe para ser o novo rei de Israel. O texto nos diz que Samuel e todos viam a aparência, por isso os primeiros filhos, os filhos mais velhos de Jessé, eram o que ele primeiramente apresentou. Era muito comum que esses filhos fossem de fato os escolhidos, mas Deus diz que ele vê o coração, e por isso, vendo o coração de Davi, ele escolhe a Davi. E nós vemos que há uma diferença entre Saul e Davi. Saul como rei segundo o coração dos homens, e Davi um rei segundo o coração de Deus. E naquele momento, Davi recebe agora um grande propósito do Senhor. Ele haveria de reinar sobre Israel. E naquele dia, Samuel unge Davi como rei, confirmando esse propósito, confirmando essa ordenança de Deus para a vida dele. Naquela ocasião, Davi, ele era um adolescente. Nós não sabemos, nós não temos informações o suficientes para especificar a idade de Davi, mas muito provavelmente ele tinha entre 12 e 15 anos de idade, quando ele foi ungido pela primeira vez por Samuel. Entretanto, após ser ungido, Davi não assumiu o trono de imediato. Na verdade, sua ascensão ao trono não ocorreu como um passe de mágica. No momento que ele descobriu o seu propósito, que Deus demonstrou que ele sonhava e planejava para Davi, Davi não experimentou esse plano, esse propósito de uma forma imediata. Na verdade, um longo caminho de espera e dificuldades ele enfrentaria. O relato bíblico nos informa, quando nós avançamos no texto de Samuel, que Davi assume o reinado apenas sobre Judá com 30 anos de idade. E Davi só reina sobre todo Israel com 37 anos e meio. Isso nos é relatado em 2 Samuel 5, de 1 a 5. Deus havia estabelecido o seu propósito com Davi. Contudo, esse propósito só começou a ser experienciado, vivenciado por Davi, depois de 15, 18 anos de espera. Depois de 15 a 18 anos de espera, Davi começou a vivenciar os propósitos de Deus para a sua vida. E o Salmo 13, de autoria do próprio Davi, foi uma oração feita por Davi durante esse momento de espera. Durante esse período entre a sua unção como rei e quando de fato ele assumiu o trono. Deus havia demonstrado um maravilhoso propósito para Davi, reinar sobre Israel. Mas a atual situação que nós vemos Davi enfrentando no Salmo 13, nos denota que ele estava mais longe do que nunca de seu propósito. Por isso eu quero te convidar a colocar os seus olhos no texto, para nós percebermos como Davi lidou com essa situação. Nós vemos que Davi inicia a sua oração com um questionamento muito profundo a Deus. Ele se sente esquecido e abandonado, nós vemos isso pelas suas palavras, ele não tenta esconder nada, e ele desfere uma pergunta aos céus: até quando, Senhor? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? O sentimento de estar abandonado por Deus, o sentimento de que Deus o esqueceu, leva ele a se sentir profundamente inquieto e se sentir com uma tristeza profunda. Parece que tudo estava dando errado para Davi. Por isso agora ele está reclamando aos céus. Ele está perguntando a Deus: até quando eu me sentirei assim? Até quando estarei dessa forma? Porque no coração de Davi algo estava pesando. Ele estava num momento de espera, de sofrimento, mas Deus não tinha vindo ao seu favor. O sentimento de Davi é que Deus estava longe, e isso corroía o seu coração. E isso faz Davi iniciar a sua oração com essas perguntas, com esses questionamentos, cheio de angústia e de inquietação no seu coração. Mas qual é o motivo de Davi iniciar a sua oração assim? Nós podemos entender a fala de Davi no início desse salmo
quando nós começamos a olhar o que ele começa a tratar no restante da sua oração. A partir do verso 2b, a segunda parte do verso 2 até o verso 4, Davi fala de um assunto específico: a opressão do inimigo sobre a sua vida. E que esse inimigo, até aquele momento, estava tendo vantagem sobre ele. Ele estava sendo vencido por aquele inimigo. O seu sentimento é que o seu inimigo estava sobrepondo acima dele. E o grande problema é que Deus estava permitindo que o seu inimigo o oprimisse. Davi chega a afirmar o seu receio de ser derrotado definitivamente, se caso Deus não viesse ao seu favor, se ele não iluminasse os seus olhos. Ele sabia que ele seria definitivamente derrotado, que a morte estaria o esperando. Ele sabia que se Deus não viesse, aquela situação permaneceria acontecendo. Nesse texto e nessa parte, alguns comentaristas afirmam que esse inimigo não se tratava de algo abstrato, de uma luta espiritual de Davi com o diabo, por exemplo, como o nosso inimigo último, que deseja de fato nos derrubar. Mas nessa ocasião havia um inimigo real, alguém que desejava a ruína de Davi. E ao lermos a história de Davi, nós vemos que Saul, rei de Israel, e sogro também de Davi, em determinado momento se encheu de ciúmes e ira contra o seu genro, porque Davi estava tendo sucesso nas suas batalhas. A sua fama percorria por todo Israel, e isso causou ciúmes e ira em Saul. Por isso ele passou a perseguir Davi. Davi passou a ser perseguido pelo rei que ainda ocupava o trono de Israel. Por isso ele precisou, em determinado momento, porque Saul estava desejando matá-lo, tirar a sua vida, ele precisou andar como fugitivo em terras estrangeiras, andando sempre alerta, porque Saul desejava matá-lo. Por isso Davi teve que sair de Israel. Davi precisou andar às margens da sociedade, inclusive vivendo entre os filisteus, os grandes inimigos de Israel, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Davi estava longe de casa, longe de sua família. Davi estava solitário, sendo perseguido pelo homem mais poderoso de Israel, e com a sua vida constantemente em risco. Por si só, essa situação, queridos, é terrível. É de cortar a alma. Mas pense comigo, reflita comigo. A consciência de que Deus o havia chamado para ser rei de Israel, do seu propósito com Deus, dificultou mais as coisas, não é verdade? Davi sabia que Deus o havia chamado para ser rei de Israel, e agora ele não podia nem estar na sua cidade. Então, parafraseando Davi olha para Deus e diz: até quando, Senhor? Até quando você se esquecerá dos seus propósitos para comigo? Você se esqueceu que o Senhor me ungiu, rei de Israel, e agora eu estou aqui, incapaz de voltar para minha casa. Eu não vejo mais a minha família, eu não vejo mais os meus amigos. O Senhor se esqueceu de mim? Nada está acontecendo como eu esperava, Senhor. Por quanto tempo vou esperar? Por quanto tempo mais permanecerei inquieto e o inimigo à minha espreita? Davi rasga o seu coração, porque a dor de saber que Deus o havia chamado para viver um grande propósito, e esse propósito não estava acontecendo, e cada vez mais ele estava indo mais para longe desse propósito, corroía mais o seu coração, apertava mais o seu coração, mais do que a realidade da perseguição, da solidão de estar fugitivo. Porque Deus havia informado Davi sobre o seu propósito, mas parecia que Deus estava levando Davi para a direção oposta. Parecia que ao invés de encontrar o seu propósito, Davi havia encontrado apenas espera e sofrimento. Apenas espera e sofrimento. Queridos, a verdade é que na nossa atual sociedade, com o advento da internet, hoje nós temos acesso a todo tipo de informação. Podemos ter acesso a qualquer fonte de conhecimento, com alguns cliques na nossa internet. E isso nos possibilitou desenvolver conhecimento, tecnologia, negócios e muito mais, com uma velocidade, uma facilidade inimagináveis
há tempos atrás. Mas, dentre dos muitos benefícios que a rede mundial de computadores trouxe para a nossa sociedade, muitos malefícios surgiram com elas também. E eu acredito que um desses malefícios é a nossa atual dificuldade, queridos, de lidar com a espera. De lidar com tempos de que as coisas demoram a acontecer. Pois hoje em dia tudo é muito rápido. Pesquisamos algo no Google e de forma imediata, milhares de informações nos são apresentadas. A cada dia que passa, as grandes empresas varejistas no e-commerce investem dinheiro, tecnologia, para que as nossas encomendas cheguem o mais rápido possível nas nossas casas. Porque o cliente quer que chegue rápido. Nós temos hoje, inclusive, opções de que nós compramos pela manhã e no final da tarde o produto que nós desejamos está chegando na nossa casa. O mote da nossa sociedade é o quanto mais rápido, melhor. O quanto melhor eu alcançar aquilo que eu desejo, que eu anseio, melhor. Eu não quero esperar. Se eu desejo, eu quero isso para agora. E por isso nós vivemos uma sociedade que tem uma dificuldade de lidar com a espera. Porque queremos que tudo seja imediato. Queremos que tudo seja para agora. E talvez isso não seja diferente quando nós falamos sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós temos um desejo de que tudo aconteça rápido, no nosso tempo, como nós desejamos. Além disso, nós achamos que no momento em que Deus nos revela os nossos propósitos, que tudo irá acontecer num passe de mágica. Que no momento em que Deus revela para nós o seu desejo, de um dia para o outro estaremos vivendo os propósitos de Deus de forma plena. E talvez se nós não temos ainda a consciência dos propósitos de Deus para nós achamos que numa noite no nosso quarto, uma luz virá do céu, iluminando todo o nosso quarto, e uma voz em som alto falará conosco, dizendo exatamente os propósitos que Deus falando conosco terá sobre nós. Nós achamos que é só assim que nós teremos a certeza dos propósitos de Deus. Nós achamos que tudo acontecerá de uma forma rápida, num passe de mágica. Mas, quando nós olhamos as Escrituras, queridos, histórias como Davi, não é bem assim que Deus age. Veremos realidades muito diferentes dessas idealizações, dessa romantização que nós vemos e que nós esperamos. Afinal de contas, muitas vezes tentamos colocar Deus na nossa caixinha, achando que a forma que Ele deve agir deve ser de acordo com o que nós imaginamos. Colocamos Deus numa caixinha no qual Ele não cabe, onde nós não devemos colocar. Em nossa busca por propósito, muitas vezes encontraremos tempos de espera, e muitas vezes esses tempos de espera serão acompanhados por sofrimento. Essa é uma realidade que precisamos entender nessa nossa busca por propósitos. Muitas vezes, queridos, eu já ouvi pessoas falando esse jargão cristão de que Deus tem um propósito para isso que você está passando, com a intenção de amenizar períodos de espera e de sofrimento que muitas vezes irmãos nossos têm. E nós dizemos, fique tranquilo, isso é propósito de Deus, está tudo certo. Mas, queridos, vamos ser sinceros, e é sobre isso que eu quero falar inicialmente com vocês. Nós precisamos, de fato, parar de romantizar a nossa caminhada para vivermos os planos de Deus e os propósitos de Deus. Saber do propósito de Deus enquanto sofremos com a espera, com a dor, não resolve os sentimentos que nós sentimos, não é verdade? Olha Davi. Davi sabia desde o início o seu propósito. Deus sabia aonde Deus o levaria. Mas isso não impediu que ele sentisse o que ele sentiu. Isso não impediu que o seu coração fosse angustiado, que inquietações alcançassem o seu coração. Davi era um homem. E a primeira coisa que o texto quer falar ao nosso coração, queridos, é que nós precisamos reconhecer quais sentimentos nós temos sentidos hoje. Diante da espera, diante do sofrimento, porque as coisas não estão acontecendo ainda, porque as coisas não estão indo como nós esperamos. Nós precisamos entender que diante do Senhor, nós temos abertura para dizer o que se passa aqui. Davi não escondeu do Senhor ao orar com Ele.
Momentos de espera, de fato, são momentos difíceis. E esses momentos são reais quando nós buscamos os propósitos de Deus. Por isso, queridos, assim como Davi, talvez hoje você possa estar se sentindo porque não encontrou o seu propósito, os seus propósitos ainda, ou porque você está nesse período de espera e de sofrimento para ver os propósitos de Deus na sua vida. Talvez hoje você tenha um sentimento de inutilidade, que aonde você está hoje, você não se sinta bem ali. Você acha a todo instante que você deveria estar fazendo outra coisa, estando em outro emprego, em outra carreira. Talvez você não se sinta no lugar certo, aonde você serve na nossa comunidade. Talvez você se sinta fora, sem um sentimento de fato de utilidade para as pessoas à sua volta, porque por algum motivo o seu coração ainda permanece inquieto. Você não sabe se você está aonde você deveria estar. Talvez o seu sentimento hoje, diante da espera, diante do sofrimento que a busca por propósito nos traz, hoje você tenha um sentimento de desistência, um desejo de chutar o balde, porque talvez você esteja esperando há muito tempo, querido. Talvez por muito tempo esse sofrimento tenha permanecido. Talvez por muito tempo você não vê os problemas do seu casamento, as lutas no seu casamento serem resolvidas. E por isso você tem um sentimento de que é melhor desistir. O divórcio é a melhor solução. Porque eu não aguento mais esperar, Senhor. Porque a espera está corroendo o nosso coração. Talvez você tenha dúvidas sobre a vontade de Deus. Se de fato você deve estar aonde você está. E hoje você questiona, Senhor, será que é esse caminho que preciso percorrer? Será que eu estou no lugar onde eu deveria estar? E por fim, talvez seu coração hoje esteja tomado pela ansiedade. Porque enquanto nós estamos esperando viver os propósitos de Deus, muitas vezes nós não conseguimos viver o aqui e agora, porque sempre a nossa mente nos leva para o futuro. E quando isso acontecer? E se isso acontecer? E o nosso coração se enche de ansiedade, porque nós não conseguimos descansar. Nós não conseguimos esperar de fato nos momentos de espera. Viver os propósitos de Deus, queridos, muitas vezes exige um caminho de espera e sofrimento. Guarde isso no seu coração. Mas a questão é que fica, qual o direcionamento que a palavra de Deus nos dá para lidarmos com essa espera? Como lidamos com esses momentos? E nós voltamos os nossos olhos para o texto e vemos que Davi inicia a sua oração com o coração inquieto e angustiado. Davi inicia a sua oração com um sentimento de abandono, de que Deus havia esquecido dele. Mas perceba, queridos, no final do Salmo, esse sentimento e esse ânimo de Davi muda completamente. Nos versos 5 e 6, vemos que Davi sai de um sentimento de abandono de Deus para um sentimento de confiança em seu amor. Ele diz no verso 5, eu, porém, confio no teu amor. Apesar do inimigo estar à minha espreita, apesar de estar longe de casa, eu confio no teu amor. Ele sai de uma certeza de derrota, de que sua morte estava prestes a chegar, para uma exultação na salvação de Deus. O meu coração exulta em sua salvação. Ele sai de um sentimento de que tudo estava indo mal, para uma alegria pelo bem que Deus havia demonstrado a ele. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Em meio à sua oração, queridos, e não há outra resposta para isso, Deus o alcançou. Deus visitou o seu coração e tocou o seu coração. De forma graciosa, Deus foi ao encontro do seu servo e parece que isso foi suficiente, queridos. Perceba, queridos, a circunstância não mudou. Deus não foi lá e trouxe uma resolução para as suas angústias. Deus não foi lá e de forma imediata o colocou sobre o trono de Israel. Derrotou todos os seus inimigos. Isso não aconteceu, ele continuava fugitivo, fora do trono. E Saul estava ainda atrás dele. Mas nós vemos que Deus não muda a circunstância, mas muda o olhar de Davi. Ele muda o próprio coração de Davi. E o que mudou, queridos? A primeira coisa, e mais importante, nós vemos que a sua maior queixa era
aquele aparente abandono de Deus, de que Deus havia esquecido. E a primeira coisa que Deus fez ao seu servo foi se aproximar dele, se aproximar de forma graciosa, e isso foi suficiente para Davi. A espera não teve fim, mas Deus havia encontrado com o seu servo. Mas Deus, ele fez muito mais do que isso. Deus se apresentou a Davi e disse: eu estou aqui, eu não esqueci de você, eu não te abandonei, eu continuo aqui do seu lado. E isso mudou todas as coisas, mas Deus fez mais. E Deus sempre faz mais, queridos. Deus, e nós vemos nas falas de Davi, Deus renovou primeiramente a fé de Davi. E é interessante nós vermos que ao longo de todas as Escrituras, Deus sempre chama homens e mulheres a viverem os seus planos, os seus propósitos. Mas Ele chama esses homens e mulheres a caminharem em direção aos seus propósitos pela fé. Lembre de Abraão, queridos. Deus chega a Abraão e diz: sai da sua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. E o que Abraão fez, queridos? Ele levantou e foi. Seria muito comum ou normal Abraão perguntar: mas Deus, para onde? Que lugar é esse? Lá é bom? É melhor do que aqui? Porque aqui está tão bom, eu me estabeleci aqui, Deus. Nossa, eu fiz uma casa com uma piscina, com uma churrasqueira maravilhosa, e o Senhor quer que eu saia daqui? Deus convidou Abraão a caminhar pela fé. E para Abraão foi o suficiente. Ele não precisava saber para onde, o que teria lá, se seria melhor. Para Abraão, seguir a Deus pela fé e confiar nele era suficiente, a ponto dele largar tudo e ir em direção aos propósitos de Deus. E foi assim com muitos homens, queridos. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, e foi assim também com Davi. E nesse momento nós vemos que a confiança, a fé de Davi foi renovada. Agora ele diz: eu confio em teu amor. Mas Deus também confirma e reafirma em seu coração a salvação que ele havia dado. Deus relembra o seu servo dele, que dele vem a salvação, e que ele era um filho de Deus e sua confiança e alegria deveria repousar sobre essa realidade. O texto fala sobre uma salvação que Deus já havia dado a Davi. Ele não está falando de uma salvação dos inimigos. Há uma realidade de salvação que Deus já havia dado sobre a vida de Davi. E isso trazia descanso e repouso, apesar das circunstâncias. Deus, de fato, era um Deus de salvação. Era o Salvador de Davi. E agora Davi foi relembrado dessa realidade. O Deus que havia libertado o povo do Egito, que havia conduzido todo Israel durante toda a sua história, estava ali com Davi. O Deus da salvação estava com ele. E também Deus trouxe à memória de Davi a sua bondade para com ele. Davi foi relembrado por Deus que ele havia derramado todo o bem, toda a bondade, todo o cuidado sobre a sua vida. Muito provavelmente Davi foi relembrado de que em todos os momentos que ele viveu de perigo, Deus o protegeu. Deus o deu vitória sobre os seus inimigos. Ele deu uma esposa que o amava, um grande amigo, Jonatas. E além disso, Deus o havia chamado para um grande e maravilhoso propósito, que de fato alimentava a sua esperança. Deus traz à sua memória toda a bondade, todo o bem que ele tinha feito pelo seu servo. Então, queridos, nós vemos que durante a sua oração, Davi foi encontrado por Deus. Em meio à sua espera e sofrimento, Deus foi ao seu encontro. Agora ele estava confiante, e nós vemos isso no final da sua oração. Ele estava renovado para continuar o seu caminho em direção ao seu propósito. Afinal de contas, o propósito ainda estava ali, adiante dele. Ele ainda não havia chegado onde Deus estaria conduzindo ele. Havia uma caminhada para se ter. Mas agora Davi estava com o coração transformado. Sua fé estava fortalecida para ele passar por esse caminho de espera e de sofrimento. Mas, queridos, e nós hoje? O que essa experiência de Davi com Deus tem para nos ensinar? Eu acredito, queridos, que parte do problema que é não sabermos lidar com esses tempos de espera, com esses tempos de caminhada que muitas vezes perduram e que envolvem sofrimento, é porque nós não compreendemos
nós não entendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Muitas vezes nós achamos que sabemos qual é o melhor caminho, a melhor forma das coisas acontecerem. Desejamos que tudo aconteça debaixo da nossa expectativa, dentro do que nós planejamos na nossa agenda. O ponto, queridos, é que muitas vezes nós desejamos viver os propósitos de Deus, mas não aceitamos que o tempo também é de Deus, que os métodos também são de Deus. Nós queremos, de fato, impor a nossa agenda, o nosso tempo ao Senhor. Mas, queridos, isso é um grande erro. Como nós podemos abraçar os propósitos de Deus e não abraçar o caminho que Ele tem para nós chegarmos aos seus propósitos? Queremos os propósitos de Deus, mas não queremos nos submeter aos seus métodos. O grande ponto, queridos, é que às vezes nós não entendemos o tempo de Deus e não sabemos lidar com a espera que Deus quer que nós passamos. Mas quando nós tomamos consciência dessa realidade e nós procuramos compreender que se Deus tem um propósito para nós, Deus tem um tempo para que esse propósito possa vir a se concluir em nossa vida, quando nós confiamos que no tempo determinado Deus nos conduzirá por cada processo, nós passamos a lidar melhor com a espera. Porque entendemos, nossa, Deus está conduzindo. Por mais que não está acontecendo debaixo da minha expectativa, do que eu queria, mas Deus está conduzindo porque eu estou vivendo os propósitos dEle. Pois nós temos a consciência que Deus está no controle e isso nos ajuda a olhar melhor para esses tempos de espera. A grande questão é que muitas vezes nós não lidamos bem com essa relação entre o tempo de Deus e o nosso tempo, a vontade de Deus e a nossa vontade, porque muitas vezes olhamos para os propósitos de Deus e dizemos, nossa, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Deus fala para nós os propósitos que Ele tem para cada área da nossa vida, só que nós começamos a ver que as coisas não estão acontecendo como nós esperávamos. E o que nós fazemos? Nossa, eu vou ajudar a Deus, vou tentar fazer alguma coisa aqui, nossa, eu acho melhor fazer dessa forma, e a gente começa numa luta incansável para tentar acelerar as coisas. E, queridos, não é esse o caminho. Sabe por quê? Nós não estamos vivendo os propósitos de Deus. Na verdade, isso é uma tentativa do nosso coração pecaminoso ainda, de sobrepor os propósitos de Deus com os nossos planos. No final das contas, nós achamos que Deus não está fazendo muito bem, que o meu meio, a forma que eu penso, os meus planos são melhores. Por isso nós tentamos moldar os propósitos de Deus, tentamos acelerar as coisas, e nós não confiamos nos caminhos que Deus tem para nós. Queremos tirar o controle das mãos de Deus, porque afinal de contas, como é bom ter o controle da nossa vida, não é verdade? Nós não queremos perder. Mas que loucura é essa, queridos? Porque nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui. Na nossa oração, nós pedimos para que Deus cumpra a sua vontade em nossa vida. Mas na prática, muitas vezes, nós tiramos isso da mão dEle. Nós queremos andar pelos nossos caminhos. Queremos viver os nossos propósitos. A grande questão é que o resultado disso, queridos, é frustração atrás de frustração. Muitas vezes, nesse período de espera, nós somos os causadores do sofrimento. Nós geramos a dor e o sofrimento nesses momentos, porque desejamos que os nossos planos sejam colocados à frente, e nós não deixamos que Deus possa nos conduzir sobre os seus propósitos. Nós desejamos os nossos planos em detrimento dos planos de Deus. E eu queria contar uma história pessoal minha. O meu chamado ministerial, eu acho que eu já contei isso para vocês, foi um pouco conturbado, porque inicialmente eu não queria ser pastor. Os líderes que cuidavam de mim, os pastores que estavam sobre o meu cuidado, e principalmente o pastor Jefferson,
viu em mim um chamado ministerial para o pastorado. Eles reconheceram em mim essa vocação e por isso me convidaram a investir nisso, a orar sobre isso, a pensar sobre isso. Inclusive, a igreja, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, me convidou para ingressar no seminário no qual eles iam proporcionar para mim e outros colegas. Mas desde o início eu falei para o pastor Jefferson, nossa, eu não quero isso. Ministério pastoral não é para mim. Eu não vou dar conta disso, é muita responsabilidade e eu tenho outros planos. Na época eu tinha planos de fazer uma transição na minha carreira. Eu tinha me formado em engenharia elétrica, mas não tinha exercido a função como engenheiro. Eu queria fazer uma transição. Inclusive, eu sonhava em estudar para fazer concurso público para grandes instituições como Petrobras, Eletrobras e Furnas. Então, eu tinha outros planos. Outros propósitos estavam na minha mente. E, de repente, o meu pastor chega até mim e diz que ele vê o chamado pastoral e que eu deveria ir por esse caminho. Durante o início dos meus estudos no seminário aqui em São José dos Campos, até a metade do meu seminário, eu resisti a esse chamado de Deus. Eu resisti com todas as minhas forças, queridos, porque eu tinha os meus planos. E os planos de Deus não estavam muito alinhados com o que eu havia escrito para a minha vida. O ponto é que na metade do seminário, Jesus foi me impressando contra a parede. E eu vi que se eu continuasse a entender que os meus planos não podem estar sendo colocados acima dos planos de Deus e que eu precisaria me colocar, de fato, me submeter aos propósitos que Deus estava dizendo claramente para mim, de fato eu iria encontrar frustração e sofrimento. Nesse momento, Deus confirmou no meu coração e, de fato, eu atendi o seu chamado. O grande ponto é que eu resisti por muito tempo, queridos. O grande ponto é que eu lutei porque eu queria que os meus planos fossem concluídos. Eu achava que isso era melhor. E muitas vezes é isso que nós fazemos, queridos. Mas eu digo por experiência própria, não faça isso. Se Deus o chamou para algo, obedeça. Ouça a voz de Deus. De fato, isso é o melhor para você. As inquietações e ansiedades geradas pela espera podem nos fazer desviar do propósito de Deus. Nós queremos colocar os nossos planos na frente dos planos de Deus, mas nós precisamos nos manter conectados a Deus. Nos manter, de fato, com os ouvidos atentos à vontade de Deus, para que nós possamos ser direcionados para a sua vontade. Hoje eu tenho certeza que se eu tivesse fechado de fato os meus ouvidos para o que o pastor Jefferson estava falando, que os presbíteros da minha igreja estavam falando, que os irmãos da minha igreja estavam falando, certamente hoje eu estaria num lugar de frustração e de sofrimento, porque eu estava longe dos propósitos de Deus para a minha vida. Uma outra verdade que nós vemos na vida de Davi, e que fala aos nossos corações, é que Deus usa momentos de espera, e Deus usa também o sofrimento, para nos moldar, nos preparar, para que nós estejamos aptos quando nós vivenciarmos e experimentarmos os propósitos de Deus na nossa vida. Davi foi quebrantado durante o seu período de espera, teve sua fé fortalecida, ele foi treinado nesses anos de espera para que esteja apto para reinar Israel para a glória de Deus. E da mesma forma, Deus nos prepara, Deus nos molda. Deus não apenas nos chama a viver os seus propósitos, mas Deus também nos capacita para que possamos cumpri-los. Afinal de contas, Deus não chama a cada um de nós para que nós não possamos ser aptos para cumprir aqueles propósitos que Ele tem para nós. Deus, Ele é tão bondoso e gracioso que Ele nos chama e não nos deixa sós durante essa caminhada. Deus nos caminha conosco, nos preparando, nos moldando para que nossos propósitos sejam cumpridos, para a glória de Deus Pai, para o louvor de Deus. Deus nos capacita para que nós possamos cumpri-lo e Deus usa de uma forma didática, de uma forma graciosa, os momentos de espera, inclusive o sofrimento, para nos aperfeiçoar.
Talvez a pergunta que surge agora no seu coração: pastor, é muito fácil para você falar que o sofrimento, que a espera longa nos capacita. Nossa, é muito bonito isso. Mas é porque você não está passando por momentos de sofrimento e de espera. E eu queria contar uma outra história para vocês. Minha esposa e eu, nós nos casamos em maio de 2019. Nós éramos muito jovens, eu tinha 23 anos, a Rafaela tinha 21 anos. E nós tínhamos a certeza que a nossa família, o nosso casamento era um propósito de Deus. Afinal de contas, tomar uma decisão tão jovem assim, não é tão comum, mas nós tínhamos isso, nós oramos juntos, nós conversamos, e nós sabíamos que Deus tinha um plano para a nossa família. Nós nos casamos, como eu disse, em maio de 2019, e 6 meses depois, nós passamos pelo momento mais difícil do nosso casamento até hoje. Eu acredito que nem todos aqui saibam, mas a minha esposa, ela luta desde a adolescência contra ansiedade e depressão. Minha esposa foi diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e com depressão. E 6 meses depois que nós casamos, minha esposa entrou num quadro profundo de depressão. Eu saía pela manhã para trabalhar, deixava minha esposa no quarto, dormindo, e eu voltava no início da noite, e a casa estava exatamente como eu a deixei. Minha esposa continuava no quarto, sem desejo de fazer nada, intercalando momentos de choro e de reclusão, sem desejo de sair, de encontrar amigos, de ler a Bíblia, de orar. Ela estava totalmente prostrada naquela cama. E todo dia eu encontrava, durante 2 meses, eu encontrava minha esposa nesse estado. Eu chegava em casa esperando que minha esposa estaria ali, para que eu pudesse ter momentos de alegria, de conversa, dizer como foi o meu dia. Compartilhar momentos juntos, mas o que eu encontrava era uma mulher que estava ali, na cama, sem desejo nenhum, sem vontade de estar ali. Triste, amargurada, em prantos. O meu coração, a cada semana que passava, era mais moído e destruído por ver a minha esposa assim. Chegou um dia, depois de algumas semanas, que o meu desejo, queridos, era deitar ao lado dela e chorar junto com ela e mais nada. Porque as minhas tentativas de resolver essa situação, de tentar resolver esse momento tão ruim para mim e para minha esposa, foram todas frustradas. E o sentimento de impotência se alojou no meu coração. E o que restou foi o quê? Nossa, eu vou deitar ali com ela e viver isso com ela. Eu vou chorar com ela, porque eu não sei mais o que fazer. Em determinado momento, eu orei a Deus. Eu olhei para Deus e perguntei: Deus, eu sei que a nossa família era o seu propósito. Eu sei que você tem propósitos para a nossa casa. Mas foi para isso, Senhor, que o Senhor nos uniu. 6 meses depois de casado, o Senhor está permitindo que nós vivenciamos isso. Isso está corroendo no meu coração, eu não aguento mais ver minha esposa assim. Naquele período, queridos, 2 meses pareceram 10 anos, 20 anos. Mas nós procuramos ajuda. Nós procuramos um tratamento terapêutico. Nós procuramos remédios que pudessem ajudar a minha esposa. Nós procuramos amigos, nós procuramos o pastor Jefferson e outros irmãos em Cristo para nos ajudar nessa situação. Nós procuramos principalmente ao Senhor, que esteve conosco em cada um desses momentos. Em cada dia que eu chegava em casa, o Senhor estava conosco. Por mais que o meu sentimento fosse muito parecido com do que Davi disse, de que Deus havia se esquecido e que não estava mais ali cuidando do nosso casamento. Mas Deus estava, queridos. E vocês podem ver hoje, talvez vocês se impressionem, mas a Rafa hoje é essa mulher que vocês veem aqui. Os remédios, a terapia, Deus principalmente, trouxe, de fato, controle sobre essa doença. Essas doenças não têm uma resolução definitiva, uma cura, mas hoje ela não precisa mais de remédios. Hoje está estabilizada a sua situação. A Rafa é uma nova mulher depois disso. Toda a ajuda transformou o coração dela
e a mente dela com relação à sua luta. Mas, queridos, não só ela. Eu fui transformado também. E por quê? Durante esse momento, e eu fiz questão de, na época, fazer uma postagem no Facebook, porque eu imaginei o que tantos homens e mulheres que têm um cônjuge, um filho, que luta com a depressão, podem estar passando naquele momento. Então eu fiz questão de compartilhar isso com as pessoas ao meu redor, com a minha rede social. E eu experimentei nesse período, ao, de fato, confiar em Deus, e entendendo que, apesar daquela situação que corroiu o meu coração, o meu papel era estar ao lado da minha esposa, amar a minha esposa, cuidar da minha esposa, apesar de que eu não podia fazer nada para tirar ela daquela situação. Apesar que eu não tinha um poder mágico para resolver, porque o meu desejo era que fosse assim, no estalar de dedos. Mas eu aprendi, ao perseverar e, de fato, entender que o amor de Deus estava sobre o nosso casamento, apesar daquela situação. Ao final desse período, queridos, eu vi que Deus mudou algo aqui dentro. E eu pude experimentar e entender o que é o amor que Paulo diz, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Certamente, queridos, o meu amor pela minha esposa foi fortalecido naquele tempo de sofrimento e espera. Porque ele venceu esse período. Porque a graça de Deus foi sobre a nossa vida. E hoje eu sou, de fato, um marido muito melhor. Deus usou esse período para isso. E talvez hoje eu e minha esposa estamos aptos para enfrentar os diversos outros desafios que a vida matrimonial nos traz, que a vida a dois traz. Mas Deus usou aquele período de espera, de sofrimento, de dor, e foi dolorosa, para aperfeiçoar não só a minha esposa, mas principalmente o meu coração. Hoje eu sei que Deus me fez um marido muito melhor, um marido muito mais paciente, e que de fato pode suportar, amar a esposa, como o Evangelho nos ensina. A graça de Deus sobre nós é tão grande, queridos, que ela pode transformar aquilo que é mal, como uma depressão, em um bem para nós, como o fortalecimento do meu casamento, como ocorreu conosco. José, como governador do Egito, afirmou: vocês planejaram o mal para mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José afirmou isso quando reencontrou seus irmãos, que o haviam vendido como escravo. José teve a consciência de que Deus usou aquele mal e transformou em bem. Transformou o coração de José e agora estava transformando o coração dos seus irmãos. Deus, em sua infinita sabedoria e graça, está trabalhando para que os propósitos que Ele tem para nós sejam cumpridos em nossa vida, queridos. E mesmo nós não compreendendo bem os métodos do Senhor, sempre, queridos, são melhores do que os nossos. Cabe a nós 3 coisas: confiar. Confiar no Deus que nos chama a viver os seus propósitos. Em segundo lugar, nos submeter ao seu caminho, à espera que muitas vezes Ele tem para nós. O método que Ele tem para nos aperfeiçoar, para chegarmos lá e, de fato, vivermos os nossos propósitos. E, em terceiro lugar, devemos obedecer. Obedecer à voz de Deus. Quando Deus o chama, saia da sua parentela, saia da sua terra e caminhe comigo, vai para onde eu vou te mostrar. Siga-o. Se Jesus está chamando você hoje para viver os seus planos, atenda. Obedeça. A pergunta final para nós encerrarmos é: o que nos dá segurança e paz em meio às incertezas da espera, em meio às inquietações da espera? Como podemos confiar que de fato nós podemos estar seguros de que viveremos os propósitos de Deus, apesar desse tempo nublado que nós estamos vivendo, os tempos de espera? No verso 5, Davi declara que o seu coração se exulta na salvação que vinha do Senhor. É interessante perceber que essa consciência da salvação de Deus ressignifica o coração de Davi e o seu senso de propósito. Ele podia confiar que Deus o conduziria a seu propósito, pois Deus o havia dado salvação, porque Deus o havia trazido para perto dele.
Deus o havia salvado talvez de uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida sem propósito, longe do Criador de todas as coisas. E essa é uma realidade que o pecado traz para nós. Uma vida vazia e sem sentido, sem propósito, sem um fim a que se viver. Mas a salvação que Deus nos dá muda todas as coisas, queridos. Essa nos apresenta um novo propósito. Mas esse novo propósito nos é apresentado pela salvação que temos em Deus. Para que isso seja realidade na nossa vida, foi necessário um preço a ser pago. E por isso o Evangelho nos apresenta a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à Terra também com um propósito, queridos. Com uma missão muito clara. E a missão dele, o propósito dele não era nada belo aos nossos olhos. Era tomar sobre si os nossos pecados. Era ser alçado a uma cruz e ser humilhado e morto diante de todos os olhos. Seu propósito era morrer no meu e no seu lugar. Morrer a morte que era nossa, para que nós tenhamos uma vida cheia de propósitos, queridos. Jesus garantiu isso ao morrer no meu e no seu lugar. Durante a sua vida em nosso meio, Jesus esperou, certo do que o aguardava, certo do fim da sua vida. Jesus caminhou por essa terra. Jesus esperou. Jesus entendeu que o sofrimento seria necessário, que ele deveria passar pelo sofrimento. Ele passou pela espera e todas as suas consequências. Seu coração se entristeceu. Ele se viu perseguido e oprimido pelos inimigos. E por fim ele foi abandonado por todos, a ponto de ser abandonado por Deus. Quando ele grita em seu último suspiro: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele havia recebido sobre os seus ombros o meu e o seu pecado. E agora a graça de Deus não estava mais sobre ele, mas a sua ira contra todos os pecados, os nossos pecados, queridos. Mas graças a Deus, Jesus perseverou no seu propósito. Ele perseverou não só em cumprir o seu propósito de ir à cruz e morrer em nosso lugar, mas em todo o tempo de espera, queridos. Em toda a sua caminhada na terra, sabendo do seu fim, ele perseverou. E ele foi fiel até o último dia. Até subir aquela cruz, o Senhor perseverou. Por isso, queridos, por causa de Jesus e a sua perseverança em seu propósito, nós podemos passar pelos períodos de espera. O sofrimento desse tempo de espera, ele é diminuído e derrotado, porque nós sabemos que Jesus está no caminho conosco. Jesus espera conosco. Queridos, o tempo pode estar passando muito devagar. Talvez você esteja há muito tempo esperando. Talvez o sofrimento chegou agora na sua porta. E talvez todos aqueles sentimentos que nós conversamos estão alojados no seu coração. Mas saiba, Jesus não o abandonou. Jesus não o esqueceu. E Jesus é poderoso para cumprir todos os seus planos e propósitos na sua vida, porque Ele garantiu isso na cruz, no Calvário. Por isso, queridos, espere. Passe pela espera. Passe pelo sofrimento. Mas não espere em qualquer coisa. Espere em Jesus. Coloque a sua confiança nele. Coloque o seu coração nele. E confie de que Deus, em Cristo, irá cumprir todos os seus propósitos em sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos porque temos a consciência de que seus propósitos para a nossa vida muitas vezes exigirão de nós espera. Exigirão de nós, de fato, perseverança em meio ao sofrimento. Mas tudo bem, Senhor Deus. O nosso Senhor Jesus espera conosco. Nós não estamos sozinhos nesse caminho, Senhor, longo a ser percorrido. E isso basta, Senhor. Isso basta porque o Rei sobre todas as coisas, o dono de todo o propósito, soberano sobre todas as coisas, caminha ao nosso lado, espera conosco e tem nos aperfeiçoado, tem nos moldado, Senhor, para que nós possamos viver os propósitos que o Senhor tem. Por isso, nos ajuda a confiar no seu tempo.
Nos ajuda a confiar nos seus métodos, Senhor. E que nós possamos, de fato, aprender de Ti. Que nesses momentos de espera e de sofrimento, nós estamos sendo transformados. Nossa fé está sendo fortalecida. Por isso, faça isso conosco, Senhor. Venha ao nosso encontro a todos aqueles que estão inquietos nessa noite, que vivem ansiosos. Se faça presente, Senhor, para que o nosso coração entenda que o Senhor está aqui. E assim como foi para o seu servo no passado, isso basta. A sua presença, a sua graça sobre nós, basta. Por isso esteja conosco, Senhor. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. E amém.